Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Patologia. E hoje estaremos dando seguimento à construção de conhecimento dentro da disciplina de Patologia, focados, tendo como alvo as discussões sobre agressão celular, agentes agressores, marcas do câncer, fatores oncoiniciadores e oncopromotores, mecanismo de agressão celular, lesão celular reversível e irreversível, seus conceitos gerais, e lesão celular a nível de sistema nervoso central. Aqui comigo, na tela, uma conceituação, uma possível definição sobre homeostase, condição de relativa estabilidade, da qual o organismo necessita para realizar suas funções de forma adequada para o equilíbrio do corpo. Aqui os senhores vão observar comigo um fluxograma, uma representação esquemática modesta do processo de agressão, lesão e morte celular. Os senhores observem comigo, então, neste fluxograma, que nós temos, a princípio, uma célula normal em homeostasia. Esta célula sofre um estresse, um estímulo nocivo, e vai ter como desdobramento a adaptação celular, a qual faremos uma aula sobre isso. Teremos como desdobramento a lesão celular e, se esse estímulo nocivo, se esse estresse for mantido em intensidade e periodicidade determinada, nós teremos como desdobramento uma lesão reversível, certo? Leve, transitória, ou uma lesão celular irreversível. Então, esta célula normal está sofrendo um estresse, está sofrendo um estímulo nocivo, e teremos como desdobramento a lesão celular, e dependendo da intensidade, da periodicidade deste estímulo, desse estresse, eu terei uma lesão reversível, ou seja, transitória, ou uma lesão celular irreversível. E dentro da visão dessa irreversibilidade, certo? Teremos a morte celular, ou seja, por necrose ou apoptose é o que vamos discutir. Temos outros tipos de morte celular, mas iremos discutir a necrose e a apoptose. Bem, quais são esses agentes agressores, esses agentes que promovem, que produzem esse estresse celular, que produzem esse estímulo nocivo? Quais são esses agentes perniciosos, né? Nós classificamos eles em grandes grupos. Temos os agentes físicos, químicos, biológicos, reações imunológicas, que eu vou discutir com vocês aqui hoje, tá? De forma inicial, então, agentes agressores, agentes que alteram as funções fisiológicas do organismo, agentes que promovem, que produzem um estresse celular, físicos, agentes físicos. Então, por exemplo, um trauma mecânico pode ser enquadrado dentro desse contexto, radiações, o calor, o frio extremo, se englobam, se agregam, estão dispostos dentro, são exemplos, né, de agentes físicos. Caminhando comigo aqui no raciocínio, agentes químicos. Quais são os agentes químicos? Tá? Então, nós temos agentes químicos que atuam de forma direta, por exemplo, a combinação de alguns medicamentos. Muitas vezes é necessário você fazer a combinação, usar simultaneamente alguns medicamentos, um antibiótico, um anti-inflamatório, um analgésico, às vezes um broncodilatador. É necessário você fazer, dependendo da patologia, o uso, a combinação de alguns medicamentos. Tá? Muitas vezes isso é feito de uma forma necessária, às vezes desnecessária, por exemplo, a pessoa tenta um suicídio, né? E também, às vezes, isso acontece de forma direta, voltando aqui ao tema, ou de forma indireta. Por exemplo, aqui o CCl4, o tetacloreto de carbono, um produto presente em algumas formulações, e às vezes você entra em contato com ele e pode sofrer essa ação, a ação desse agente agressor, desse agente que está promovendo, que está produzindo um estresse celular, esse agente pernicioso. Ainda dentro do raciocínio, discutimos agentes físicos, agentes químicos, vem comigo aqui na tela, agentes biológicos, por exemplo, os vírus, os mais diversos, né? Bactérias, fungos, protozoários, também são agentes agressores. Então, temos agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos, temos também o quê? As reações, por exemplo, imunológicas, que vão deflagrar, por exemplo, processos inflamatórios. Então, essas reações imunológicas podem ser deflagradas por antígenos, por uma desregulação do nosso sistema imune, por exemplo, desencadeando, tendo como desdobramento, por exemplo, aquelas reações de hipersensibilidade,
os senhores já estudaram, né, atempadamente em imunologia. Podemos ter as doenças autoimunes, certo? Produzidas por um mecanismo ainda desconhecido, né? Talvez por uma apoptose que se desdobra de forma inadequada, mas podemos ter aqui as reações imunológicas. Só para a gente fazer um rápido resgate de conceitos já estudados pelos senhores e senhoras lá na imunologia, né? As reações de hipersensibilidade que desencadeiam, né? Que tem como desdobramento essa possível ação agressora, né? A nível de célula, certo? Então, essas reações de hipersensibilidade, nós a categorizamos em reações de hipersensibilidade 1, 2, 3 e 4, né? Algumas literaturas também classificam, incluem a reação de hipersensibilidade do tipo 5, mas reações de hipersensibilidade 1, 2, 3 e 4, a reação de hipersensibilidade 1, aquela reação de hipersensibilidade imediata, aquela mediada por IgE e mastócitos, né? Nós denominamos ela de crises alérgicas ou atopia, né? Depois nós temos a reação de hipersensibilidade do tipo 2, mediada por anticorpos, a reação de hipersensibilidade do tipo 3, por imunocomplexos, mediada por imunocomplexos, e a reação de hipersensibilidade do tipo 4, que nós chamamos de tardia. Ela está associada às células de memória, né? A reação de hipersensibilidade do tipo 1, a imediata, é a que pode ter como desdobramento, a princípio, a mais comum, né, de ter como desdobramento, o conhecido choque anafilático. Comigo aqui na tela, então, como acabamos de discutir, aqui alguns conceitos, um pequeno aprofundamento desse contexto da reação de hipersensibilidade 1, da reação de hipersensibilidade que nós chamamos de imediata, né? Dessa crise alérgica, atopia, né? Ela ocorre logo após a exposição ao alérgeno, ela é também denominada, como eu acabei de dizer para os senhores, de crise alérgica ou atopia. A IgE, essa imunoglobulina, né, causam degranulação de mastócitos, aminas vasoativas, que liberam, né, aminas vasoativas. Eu tenho também uma liberação de leucotrienos, lipase, fator de agregação plaquetário. Esse quadro de hipersensibilidade, esses sintomas, né, sinais e sintomas desse quadro de hipersensibilidade do tipo 1, podem ter como desdobramento broncoconstrição, dermatites e até o que nós falamos do choque anafilático, ainda dentro desse raciocínio de agentes agressores, certo? Eu queria pontuar com os senhores que senhoras, podemos ter como desdobramento, né, de agentes agressores anormalidades genéticas, malformações congênitas, erros inatos do metabolismo, anemias falciformes, síndrome de Down. E seguimos aqui dentro desse raciocínio que estamos discutindo hoje com as senhoras e senhores: agressão celular, marcas do câncer, mecanismos de agressão celular, lesão celular reversível e irreversível e lesões celulares a nível do sistema nervoso central. Ainda dentro do raciocínio da agressão celular, podemos ter como agentes agressores desequilíbrios nutricionais, né? Um desbalanço, e pode ser intencional. Por exemplo, eu estou fazendo um regime diferenciado aí, né? Eu posso ter, por exemplo, a bulimia, né? Que é um problema onde a pessoa muitas vezes induz ao vômito, né? Não vem ao caso entrar nessa temática, mas eu posso ter esse desbalanço, então, intencional, um regime, apresentar, por exemplo, a bulimia, que é comum, uma patologia comum. Eu posso ter esse desbalanço, por exemplo, por um problema orgânico. Às vezes, depressão, e eu não quero me alimentar. Eu posso ter um problema onde eu estou com o meu equilíbrio, né, energético desregulado, por exemplo, um câncer, tá, a nível de trato gastrointestinal. Então, desequilíbrios nutricionais também são agentes agressores. Eu queria só pontuar com os senhores de forma bem sucinta, pois iremos discutir as neoplasias lá na frente, atempadamente, mas eu gostaria de pontuar para os senhores que nós temos aqui alguns elementos, uma lista de 10 elementos, 10 itens que possivelmente serão impactados quando eu apresento essa alteração genética denominada câncer, tá? Então, quando dessas alterações genéticas, eu tenho 10 itens, 10 elementos que possivelmente sofrerão impacto devido a essa alteração genética. Esses elementos apresentarão alterações na sua fisiologia, certo? Então, eu tenho aqui inibidores, certo? Fatores que vão inibir, fatores supressores do crescimento celular, ou seja, geralmente eu tenho em mim
um mecanismo que impede o crescimento desregulado de células. De alguma maneira, eu tenho uma evasão dessa supressão de crescimento. Eu também, muitas vezes, eu dou um jeito de driblar o meu sistema imune, porque quando eu tenho uma célula que tem algum defeito, eu tenho alguma célula com algum problema na sua estrutura, o meu organismo, o meu sistema imune tira ela de cena e muitas vezes eu evito essa destruição imune, tá? Por essa alteração genética. Eu tenho também inibidores da telomerase, eu tenho, por exemplo, a inflamação promovida por tumor. Então, eu não consigo inibir essa inflamação produzida pelo crescimento de tumores. Eu tenho a disponibilização, eu tenho uma maior facilidade em permitir, certo, a angiogênese, ou seja, o abastecimento, a irrigação dessa nova massa tumoral para que aconteça o crescimento dele, e ele crescendo de forma desordenada, muitas vezes ele sai daquele local, avança para tecido conjuntivo, né, passa a membrana basal, avança para tecido conjuntivo e eu vou ter metástase, certo? E aí esses 10 elementos que eu gostaria de colocar para os senhores de forma inicial, que são fatores, que são elementos que são impactados, que apresentam alterações devido ao câncer, devido a essa alteração genética que nós chamamos de câncer. Aqui, como eu pontuei com vocês, só para vocês visualizarem, então, quando eu tenho carcinoma in situ, tá? Ele está a nível de epitélio, certo? Então, os senhores estão observando essa imagem de membrana basal, e quando essas células, esse novo crescimento, passa a membrana basal, então ele tem acesso a tecido conjuntivo possui vasos, e aí eu posso ter o que nós chamamos de metástase. Ele sai daquele local primário e avança para outros locais. Comigo aqui, então, iremos discutir agora mecanismo de agressão celular. Estamos discutindo, então, agentes agressores. Bem, qual é o mecanismo de agressão, desta agressão celular? Nós temos como mecanismos de agressão celular, item 1, diminuição da produção de energia, de ATP. Item 2, comprometimento da membrana celular. Item 3, alterações genômicas. Bem, quando eu sofro uma agressão a nível de célula, basicamente eu tenho este tipo de comprometimento: diminuição da produção de energia, de ATP, comprometimento da membrana celular e alterações genômicas. Segue comigo aqui no raciocínio. Item 1, diminuição da produção de energia de ATP. Quais são as causas, certo? A hipoglicemia, este agente agressor está produzindo a nível de célula, por exemplo, hipoglicemia, hipóxia. Quais são as consequências? Acúmulo intracelular de água e eletrólitos, alterações nas organelas. Item 2, comprometimento da membrana celular. Eu acabei de dizer para vocês que, como mecanismo de agressão celular, nós temos diminuição da produção de energia, ATP. Item 2, comprometimento da membrana celular. Item 3, alterações genômicas. Então, item 2, comprometimento da membrana celular. Agressão pelo sistema complemento. Os senhores se lembram, também já estudado na microimuno, não é? E se não estudaram, assim o farão. Eu vou fazer uma breve conceituação aqui. Agressão pelo sistema complemento. O que é o sistema complemento? Cascata de proteínas presente no plasma, certo? Ele é ativado por quais vias? Os senhores se lembram? Alternativa, via clássica e a via das lectinas. O comprometimento da membrana celular, causas, além da agressão pelo sistema complemento, também temos agressão por lise enzimática. Consequências, perda da integridade celular, perda da função também celular. Comigo aqui, item 3, então, mecanismo de agressão celular, alterações genômicas. Alterações genômicas. Bem, ocorre uma alteração no DNA, adquirida ou congênita. DNA, base genética do controle da função celular, controla a síntese de proteínas estruturais e também proteínas reguladores do crescimento e enzimas. Ainda dentro desse raciocínio de alterações genômicas, causas, agentes biológicos, radiações e hereditariedade. Consequências dessas alterações genômicas: alteração na síntese de proteínas enzimáticas, perda do controle de proliferação celular e produção de substâncias errôneas. Comigo aqui na tela, avançando nessa nossa discussão, começamos a aula pontuando que iríamos falar sobre agressão celular, marcas do câncer, mecanismo de agressão celular, lesão celular reversível e irreversível e lesão celular a nível de sistema nervoso. Comigo aqui na tela, então, lesão celular, mecanismos de lesão celular. Eu posso ter, então, como pontuado lá atrás, naquele
naquele organograma, né, que nós dispusemos para os senhores e senhoras, lesão celular reversível, célula agredida pelo estímulo nocivo, tendo alterações funcionais e morfológicas, mantendo-se viva e recuperando-se quando o estímulo nocivo é retirado. Lesão celular irreversível, célula incapaz de se recuperar depois de cessar a agressão até a morte, como já exposto para os senhores num slide anterior. Tá? Exemplo de possíveis mecanismos de ação que se expressam quando da observação da transição da lesão celular reversível para irreversível. Então, qual que é a linha divisória de uma lesão reversível para irreversível? 2 itens aqui eu quero pontuar para os senhores. Número 1, a perda de permeabilidade seletiva de membrana, perdendo a capacidade de manter as funções da célula, extravasando conteúdo celular, apresentando possivelmente um quadro de necrose. Possivelmente um quadro de necrose. 2, autocomprometimento da mitocôndria. E, diante disso, mesmo sendo restabelecido o aporte de O2 sanguíneo, não será possível a utilização deste oxigênio devido ao importante dano na mitocôndria. Então, 2 itens, certo? Perda de permeabilidade seletiva de membrana e autocomprometimento da mitocôndria é a linha divisória, basicamente, quando eu saio de uma lesão reversível e caminho em direção a uma lesão irreversível. Este slide na tela ilustra o que acabamos de discutir, esse momento de transição de uma lesão reversível para uma lesão irreversível. Só para pontuar, já colocamos esse organograma para os senhores, esse demonstrativo lá no início da nossa aula. Isso aqui é um pouquinho mais do mesmo, né? Então, tem um estímulo. Esse estímulo, se não cessada, essa agressão, se não cessada, vai me levar a uma adaptação ou lesão, certo? Quando de lesão, se intenso esse estímulo, eu vou ter uma lesão reversível ou irreversível. Esse slide termina mostrando lesões irreversíveis, consequentemente a morte celular. Pontuaremos de uma forma sucinta nesta aula, pois teremos uma aula específica para isso, sobre a morte celular por necrose e ou por apoptose, muitas vezes, né? Aqui os senhores observem uma imagem histológica de uma lesão celular reversível, resultado da falência das bombas de íons da membrana plasmática, dependente de energia, a incapacidade de manter a homeostase hídrica e iônica. Estamos discutindo, então, na aula de hoje, o quê? Agressão celular, quais são... dispusemos alguns agentes agressores, né? Avançamos um pouquinho nos elementos, né, que são afetados por essa desregulação genética, né, do câncer, as marcas do câncer, mecanismos de agressão celular, lesão celular reversível e irreversível, conceitos gerais, e lesão celular a nível de sistema nervoso central. Comigo aqui na tela, os senhores estão observando que é um gráfico, um demonstrativo, quando ocorre a transição das lesões reversíveis para as lesões irreversíveis. Então, quando da intensidade desses agentes agressores, né, quanto da periodicidade desses agentes agressores, eu saio de uma lesão reversível e avanço em direção a uma lesão irreversível. Aqui eu tomo a liberdade de trazer algumas imagens para os senhores observarem comigo, certo? Agentes agressores, causas, né, de lesão celular, tá? Então, agentes físicos, por exemplo, uma fratura. Aqui eu mostro para os senhores uma queimadura, uma imagem de queimadura, pode ser de 1º, 2º, 3º grau, né? Pode ser térmica, pode ser química. Aqui uma facada. Eu continuo discutindo com os senhores dentro do mesmo raciocínio causas de lesão celular, agentes químicos, por exemplo, drogas, certo? E aqui nós falamos de drogas, usamos o termo fármacos também, né? O uso, por exemplo, em quimioterapia. Eu estou produzindo lesão celular. Intencional quando eu estou fazendo a quimioterapia, né? É lógico que eu destruo células que eu quero destruir e destruo também células que eu não desejaria destruir, mas isso a certo ponto planejado, né? Além, quando eu uso o termo drogas, é importante entender que eu estou falando de fármacos, de medicamentos, né? E também drogas de abuso podem produzir, e eu discuto um pouquinho mais na frente num slide já colocado aí para os senhores, daqui a pouco eu vou colocar na aula, né? Venenos, por exemplo, certo? Esses venenos podem estar sendo utilizados a nível, por exemplo, acidentalmente. Você pode se envenenar, por exemplo, você está usando um veneno numa lavoura. Você pode fazer isso, às vezes, intencionalmente, numa tentativa de suicídio. E também venenos, eu já vou falar, por exemplo, com acidentes com animais peçonhentos, né? Cobra, um aranha, um escorpião,
tá? E substâncias inócuas, mas utilizadas em altas concentrações. Parece brincadeira, mas tem pessoas, várias pessoas no Brasil, no Paraná, no Brasil, que são viciadas em alguns medicamentos, por exemplo, aspirina, tá? Aqui um acidente com anestesia, só para mostrar para os senhores, uma anestesia local, para mostrar para os senhores o quê? Que estes produtos, muitas vezes em doses adequadas, servem, atuam como agentes agressores, tá? A nível de célula, né? Bem, seguindo aqui comigo o raciocínio, temos também agentes químicos, né? Como eu acabei de pontuar com os senhores. Podemos ter agentes biológicos, né? E dentro desse raciocínio, bactérias, por exemplo, placa bacteriana da microbiota normal, não está sendo feita uma boa higienização a nível de cavidade oral, podem ser a microbiota normal ou patógenos, né? Ou pode ser microbiota normal e dentro, por exemplo, no imunodeprimido, atuar como patógeno, por exemplo, né? Ainda dentro desse raciocínio, causas de lesão celular, agentes biológicos, né? No caso aqui, estamos colocando o vírus da herpes, né? Duas imagens para os senhores estarem observando esta lesão provocada pelo vírus da herpes. Seguindo dentro do raciocínio, causas de lesões celulares, agentes biológicos, né? Aqui, fungo, mais precisamente a cândida, né? Demonstrada para os senhores na tela. Causas de lesões celulares ainda, distúrbios genéticos, por exemplo, mutações, certo? Modificações, adaptações por diferentes estímulos, por exemplo, eu posso ter agentes que produzem lesão celular e aí há uma adaptação nesse tecido, né, devido a esse estímulo, também que será discutido com os senhores no futuro bem próximo, ainda dentro do mesmo raciocínio, discutindo causas de lesão celular, aqui por distúrbios nutricionais, né, uma patologia denominada de escorbuto, certo? Produzindo o escorbuto, tendo como desdobramento, né, uma avitaminose, uma deficiência proteico-calórica. Comigo aqui na tela, seguindo, estamos caminhando para o fim desse nosso encontro, onde estamos discutindo a agressão celular, agentes agressores, marcas do câncer. Eu pontuei para vocês alguns fatores que são elementos que são ajustados, têm a sua fisiologia alterada quando do câncer, né, desenvolvimento do câncer, mecanismos de agressão celular, lesão celular reversível e irreversível, conceitos gerais, e lesões do sistema nervoso central. Aqui ainda seguindo, dentro do raciocínio, distúrbios imunes, por exemplo, doença autoimune, eu discuti com vocês lá as reações de hipersensibilidade, né, que algumas dessas reações de hipersensibilidade podem ter como desdobramento as doenças autoimunes. Aqui a imagem do lúpus eritematoso sistêmico, causas de lesão celular. Aqui eu mostro para os senhores uma doença congênita, né? Lábio leporino, seguindo o raciocínio, lesões celulares, uma necrose aqui demonstrada na imagem para os senhores por liquefação. Trago uma nova imagem para os senhores, agora demonstrando uma necrose gangrenosa, certo? E sigo com os senhores agora discutindo um pouquinho da patologia, mas não a patologia geral. Eu gostaria só de trazer aqui, mais precisamente, 8 lâminas, certo? Que vão discutir um pouquinho da patologia especial, da patologia de órgãos e sistemas, e eu vou pontuar para vocês sobre a patologias no sistema nervoso central. Por que isso? Você está juntando esta aula que você está discutindo agressão celular, marcas do câncer, mecanismos de agressão celular, né? Lesão celular reversível e irreversível. Por que eu estou colocando para vocês algumas patologias do sistema nervoso? Porque eu pontuei para vocês que um dos desdobramentos, né? Eu coloquei lá naquele fluxograma, naquela representação esquemática inicial para vocês, que dentro dos desdobramentos de uma célula normal que recebe um estímulo nocivo, passa por um estresse, eu vou ter lesão celular, pode ser reversível ou irreversível, e desta lesão irreversível eu vou ter a necrose ou a apoptose. Eu só quero pontuar para os senhores entenderem que mesmo a apoptose sendo uma morte celular programada, existem diversas patologias que têm como possível resposta esse excesso de apoptose. Mesmo sendo uma morte celular programada, certo? Eu não tendo, a princípio, conteúdo, comprometimento do tecido adjacente, mas mesmo sendo programada, certo? Eu posso ter desdobramentos não desejáveis, né? Não esperados, né? Desdobramentos que desencadeiam, que desaguam, que desdobram, certo? Em patologias conhecidas. E eu quero só aproveitar essa aula que nós estamos discutindo agressão celular,
estamos discutindo mecanismos de agressão celular, falamos sobre necrose e apoptose, eu só quero deixar para os senhores posto que o excesso de apoptose, eu trouxe aqui algumas patologias, ele leva a algumas patologias que os senhores vão ver nesse momento. Uma conceituação sobre a apoptose, a importância da lesão celular, atuando como o quê? Atuando como um balanço, algo programado, uma morte limpa, não é? Estudamos, às vezes, a apoptose ou outros assuntos em diferentes áreas, para que, com isso, aumentemos nosso repertório de conhecimento, não como mera repetição, né? Então, temos 10 bilhões, 10 trilhões de células integradas das mais diferentes formas, as quais necessitam estar livres de transformações, de mutações, de genes que deixam de ser reprimidos e passam a ter potencial para a produção de tumores, assim como devemos poder amadurecer e recuperar órgãos, por exemplo, eu tenho uma hepatectomia parcial e, de forma síncrona, poder interromper, quando necessário, este crescimento, né? Então, esse tecido vai se regenerar, certo? E, num determinado momento, eu devo ter a possibilidade de interromper este crescimento, e isso acontece por apoptose, né? Então, a apoptose é uma morte celular programada, né? Um processo selecionado como importante pela nossa seleção natural, né? Tem implicações significativas na ontogênese, estudo das origens e desenvolvimento de um organismo desde o embrião, regulação do nosso sistema imune, na defesa antimicrobiana e contra as células transformadas. Entendemos que diferentes patologias podem ocorrer pelo excesso de apoptose, como eu acabei de pontuar com os senhores, demências, morte neural, por exemplo, né, o Alzheimer, tá? Ou pela falta de apoptose. Então, pelo excesso ou pela falta, né? Pela falta, no caso, o câncer. E é dentro desse contexto que eu estou colocando para os senhores a apoptose, e vou aproveitar que eu vou estar falando de apoptose, estou pontuando de forma inicial, né? E também falar um pouquinho dessas doenças do sistema nervoso central, tá? Então, como eu pontuei, entendemos que diferentes patologias podem ocorrer pelo excesso de apoptose, exemplo aqui o Alzheimer, ou pela falta de apoptose, por exemplo, aqui o câncer, tá? Intimamente associado por diversas vezes à mutação daquela proteína citoplasmática P53, né, que foi capa da Science há não muito tempo atrás, sintetizada pela própria célula, que deveria induzir a apoptose e não o faz. Então, dentro desse raciocínio, como nós acabamos de pontuar, eu já trouxe aqui uma justificativa para os senhores anteriormente do porquê de discutir a apoptose, certo? Então, por exemplo, a apoptose, montamos estrutura para respostas orgânicas, como, por exemplo, glândulas mamárias na lactação, ácidos, um conjunto de células, né? Então, células do tubo digestivo entrando em contato com as mais diferenciadas substâncias, como, por exemplo, os conservantes alimentares, numa amidalite, né? Montamos uma resposta imune para o seu combate, a notocorda, uma haste flexível presente na fase embrionária, posteriormente substituída pela coluna vertebral, o formato dos rins. Então, implicações práticas, orgânicas da apoptose. A apoptose atua dentro desse contexto, desmontando certas estruturas que eu montei e, dentro de um determinado momento, para a sequência da homeostase do meu organismo, a apoptose entra em ação, né? Aqui, então, para a gente estar encerrando a nossa aula, eu trago aqui para vocês um conceito bem superficial sobre patologias a nível de sistema nervoso central, né? O cérebro também pode ser considerado uma máquina química, né? Pois trabalha com mediadores denominados de neurotransmissores. O que é um neurotransmissor? Um neurotransmissor é uma substância produzida dentro de um neurônio, armazenada em vesículas dentro da célula. Temos neurotransmissores excitatórios e inibitórios. Neurotransmissores possuem plasticidade sináptica, por exemplo, glutamato excitatório, GABA inibitório, noradrenalina, dopamina e serotonina também são neurotransmissores. Vias a nível do sistema nervoso central, eu gostaria de pontuar, me perdoem se eu estou sendo repetitivo, né? Mas vias que nós temos onde esses neurotransmissores atuam, via nigroestriatal, mesolímbica e túbero-infundibular. Os senhores vão ver também, às vezes, descrito túbero-infundibular, tá? Bem, aqui, então, encerrando, como nosso penúltimo slide, algumas patologias a nível do sistema nervoso, né? Então, ansiedade, depressão, psicose, um exemplo de psicose é a esquizofrenia, o Parkinson e Alzheimer, né? Eu quero pontuar aqui para os senhores, mais precisamente, trouxe algumas definições, né, conceituações sobre ansiedade, depressão, psicose, Parkinson, Alzheimer, mas aqui no item 4, Parkinson, né? Doença neurodegenerativa, onde a população de neurônios que entram em apoptose são os neurônios da conexão dopaminérgica da região nigroestriatal. Disparos de dopamina na região nigroestriatal coordenam o início do movimento e a parada do movimento, né? E o Alzheimer, doença neurodegenerativa, onde os neurônios que entram em apoptose
são os neurônios, um excesso de apoptose, né? São os neurônios colinérgicos, né? Na região mesolímbica. Então, temos uma estrutura denominada de hipocampo, estrutura compreendida como uma das responsáveis pelo aprendizado e pelo armazenamento de nossas memórias. Bem, eu quero agradecer você pela companhia até aqui. Muito obrigado e até mais.